Olá, como vai? Essa entrevista especial de hoje traz Vando Neto. Ele é osasquense, historiador. Vai falar sobre a história de Osasco, a história completa, envolvendo política e social. Né, toda a parte social, toda a parte política, e a gente o convidou porque ele conhece tudo sobre Osasco. Vando, obrigado pela tua presença. E eu falei osasquense, você nasceu mesmo em Osasco? Obrigado pelo convite, Amauri, né? Comecei com você na TV, né? Eu quero deixar registrado que hoje eu faço parte da TV, devo muito aqui ao Amauri de Oliveira, um grande amigo, uma pessoa que me abriu as portas para a comunicação. Sou osasquense, ali nasci na João Batista, em 1960, osasquense, eu não vim aqui de paraquedas não, né? Minha família está aqui em Osasco, a minha mãe nasceu no Bonfim, em 1937, a família dela chegou em 1914 aqui, a família do meu pai chegou em 1919, no Alto de Quitaúna. Meu pai nasceu no Alto de Quitaúna em 1931, então eu sou osasquense nato. Conhece tudo? Conheço bem essa cidade. Você falou Bonfim, qual a sua religião? Olha, na verdade eu sou espírita, né? Eu sou espírita, eu não nego isso pra ninguém, não tenho... o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu sirvo, eu mesmo todo mundo. Mas eu amo a minha fé, mas eu amo a Deus e a Jesus acima de tudo. Eu perguntei porque tem ali no bairro... No bairro tem uma igrejinha antiga ali em Altinho. Tem uma das igrejas mais antigas, né? Que é a igreja do Bonfim. Uhum. Que hoje a igreja mais antiga seria da Vila dos Remédios, que hoje não é mais uma igreja, não sei se você sabe que é uma basílica lá, né? Ela foi promovida a status de basílica, é a igreja do Bonfim, que acho que é a mais antiga que tem aqui em Osasco. Uhum. Por isso eu perguntei, porque ali é uma igreja católica, né? É uma igreja católica e a catedral, né? Que também são as duas igrejas mais antigas de Osasco. A catedral de que ano que é? A catedral é de 1920, 1930, já tinha catedral, né? Já tinha uma. Que era a igreja mais antiga, depois foi demolida, fizeram algumas reformas, aí fizeram essa igreja nova aí, parece que vão refazer de novo. Eu não sei bem não, mas cada um que chega, né? O cara fica quieto, que é melhor. Não entrar muito no mérito da questão, não. Eu prefiro não, que eu me dou bem com todo mundo. Religião e política tem muita coisa em comum, né? Tem. A religião, ela anda... porque, assim, na verdade, a Igreja Católica, ela foi montada por quem? Constantino, não é isso? Uhum. Em 437, no Concílio de Nicéia. Ele foi montado pela igreja, por imperador romano. Mas aí, ao longo da história, muita coisa. Então, existem algumas coisas muito relevantes da igreja, mas também algumas coisas muito obscuras, né? Principalmente com a Inquisição, mataram-se muitas pessoas que não pensavam como na igreja, que seria hoje o sistema socialista, né? Você não pensou igual, você é exterminado. A verdade é essa. Eu tenho uma curiosidade. A Igreja Católica fala que o primeiro Papa foi Pedro. Tá vendo? Como é que funciona essa história? Porque a gente sabe, pelo menos a gente aprende que Deus não tem religião. Não criou as religiões. Não, Deus não, nem Jesus. Jesus, ele era, se fala cristão porque era uma pessoa boa. Na verdade, igreja é dogmas, né? Dogmas são feitos pelo homem, são paredes. Jesus nunca deixou igreja nenhuma. Jesus disse para Pedro, vá e prega o nosso evangelho. Fala da nossa palavra, fala da minha palavra, da nossa palavra. E Pedro construiu, não foi Pedro que construiu a igreja, não foi Pedro que construiu a igreja. Então tem muita divergência ao longo da história da humanidade, né? Eu fiz história, né? Apesar de eu ser um pesquisador, porque eu sou mais busólogo, você sabe disso, né? Que eu gosto mais de ônibus, né? Eu sou mais especialista em transporte coletivo, mas estudei. Eu sou busólogo. Que legal. Fui diretor de ônibus da CMTO, uma época aí da prefeitura, você quer saber? Uma da minha paixão é ônibus. Faço parte do clube do ônibus, já conheço muitas empresas do Brasil todo. Mas voltando na questão da igreja aí, rapaz, é uma coisa muito complexa, né? Então, ao longo da história tem muitas coisas obscuras. E muito que está escrito aí também não é verdade. Então você vai entrar em atrito, né, com historiadores, pesquisadores, com o próprio pessoal da igreja. É uma coisa muito doida. Então, às vezes, eu até prefiro me omitir, não discutir, porque você nunca vai chegar num senso comum.
Sempre vai ter divergência, isso, é isso, aquilo. É igual na tradução da Bíblia, né? Que a Bíblia ela veio do hebraico, ela veio do aramaico, depois ela foi para o grego, aí foi traduzido para o latim, aí Lutero começou a traduzir para o prussiano, que é o alemão, e cada um que foi traduzindo... mexendo. Cada um foi lá, colocou o que queria, o que bem entendia, entendeu? Então... Eu tenho, assim, minhas divergências nessa questão. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no amor de Cristo. É nisso que eu creio. Entendeu? É nisso que eu creio. Você é espírita quando começou e o que... Sou espírita desde os 13 anos de idade. Sempre tive mediunidade, né? Tive mediunidade. É uma coisa que eu não falo muito. Eu conseguia me transportar através do tempo. Eu via as coisas. Projeção, eu vi desdobramento do tempo. Então, eu sempre fui médium, desde quando eu nasci. Sou de uma família, de um lar evangélico, incrível que pareça. Meu pai era da congregação. Meu pai e minha mãe eram da congregação, mas eu nasci, eu vi as coisas, tanto que eu, menino, a gente tem medo, né? Então, eu tinha medo, eu não vou falar pra você que eu não tinha, que eu tinha. Imagina. E aos 13 anos eu fui uma vez numa casa espírita e estou até hoje. Até hoje. Hoje eu sou de uma casa de oração, onde nós trabalhamos o bem. Nós temos médico de cura, né, médico espiritual, e a gente trabalha em prol das pessoas, não em prol da gente. Tudo que nós fazemos lá na nossa casa é voltado para as pessoas, para o bem comum. Nós não pedimos dízimo, não pedimos nada. Tudo que é feito na nossa casa é de cunho nosso mesmo, do nosso próprio bolso, né? Você vê que eu falo, mas eu não divulgo muito. Hoje a nossa casa ela tem 3.000 membros, aqui em Osasco. É uma casa maravilhosa, né? Nós temos... Sábado agora nós temos, né, trabalho lá, e na terça-feira subsequente ao trabalho nós temos médico de cura. Quem precisar, está lá aberto. Os nossos remédios são ervas naturais, nós damos com a coisa natural que Deus nos deixou, né? Está aí a Marta. E quem produz muito das coisas que nós temos são um convento de freiras lá no Pico do Jaraguá. Elas que fazem nossos remédios, nos ajudam muito. Então existe uma ligação muito grande com essas freiras, que elas são muito ligadas à parte franciscana da igreja, né? Mas no fundo nós temos que ajudar as pessoas, independente da religião que ela siga. Porque a religião é dogma, feito pelo homem. Deus não disse, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque Jesus nunca disse nada. Então, mas cada um acerta a sua coisa do jeito que o plantio é livre, a colheita se faz obrigatória. Você é de uma religião evangélica, nasceu um berço evangélico. Teve uma educação evangélica, acabou discriminado Não, muito pelo contrário. Meu pai e minha mãe eram duas pessoas que estavam além do tempo deles, entendeu? Eram pessoas maravilhosas. Meu pai não era um homem letrado, como se diz, né? Era um homem que tinha o conhecimento da vida. Né? Minha mãe era um pouquinho mais estudada, mas você vê, meu pai foi o segundo funcionário da prefeitura, era motorista, lixeiro e coveiro. Minha mãe era faxineira da prefeitura. Mas tinha uma coisa neles que poucos eu vi em algumas pessoas: cristandade. O amor de Cristo reinava na vida deles. Tanto que nós somos em 7 filhos, né? Inclusive só sobrou eu, mais velho, e minha irmã mais nova. Minhas 5 irmãs do meio já se foram, né? Inclusive há 2 anos agora perdi 2 irmãs em questão de 30 dias, né? Mas a minha casa ela foi um berço de respeito, né? E meu pai criou mais 10 filhos que não era dele. Minha casa tinha 10 cômodos. Aquela um monte de criança, mas era uma coisa maravilhosa. Então, onde meu pai, eu digo assim, meu pai está na espiritualidade. A gente não tem essa capacidade de chegar em Deus ainda. Nós temos muito. Deus é uma energia que... Quem foram os homens que viram Deus? Só Jesus. Só Jesus que viu o Pai. E Maria, a mãe de Jesus, que ela era abençoada. Tanto que Maria é tão abençoada que ela é respeitada pelo povo muçulmano, né? Poucos católicos sabem disso, né? Porque o católico venera Maria. Maria é a nossa mãe santíssima, a nossa grande mãe. É a mãe que manda nos 5 céus acima, né? Ela que é a mãe de Jesus, que Jesus é o mestre da grande fraternidade branca do universo. Que é o bem.
Você sabe o que é as trevas, não? A escuridão é a ausência de luz. A ausência de luz. Einstein, né? É a ausência de calor. Uhum. Então não tem trevas, né? Porque tudo que está em cima é o mesmo que está embaixo. Uhum. Então vocês aí que pregam religião deviam saber disso, viu? O ódio existe pela falta do amor. O amor. Coisa simples. Olha, o Buda dizia que o amor gera amor, o ódio gera ódio, né? E Buda lhe disse assim, a coisa mais difícil do homem é tentar achar o caminho do meio. E nessa citação, Buda disse assim, só um homem acharás o caminho do meio. Buda, há 2.400 anos, já antevia a vinda de Jesus na Terra. Porque Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Caminho do meio é a perfeição, é o vão entre os pensamentos. Por isso que Jesus é respeitado nas religiões hindu, silk, shintoísta, budista, como yogi. Você sabe o que é yogi, né? Yogi é um espírito que está acima do acima do acima. Buda é um dos maiores exemplos. Buda... Ele tinha tudo para pra ficar tranquilão. Porque ele era um príncipe indiano, né? Ele não nasceu lá no Japão, ele é indiano. Sakyamuni, Siddhartha é o nome dele. E ele nunca tinha visto a miséria e a pobreza, tanto que a Índia é pobre até hoje. Numa parte da Índia, segundo diz que é kármico, né? Você sofrer. Não, Deus não deixou nada de kármico para ninguém sofrer, não. Deus deixou as coisas para você melhorar. Por isso que diz assim, né? Lá no livro 1 do Gênesis, que é a criação, diz assim, faço de ti mais semelhança, não é isso que Deus escreveu lá? Sim. Se você é semelhante a Deus, você é perfeito. Não na divindade dele, mas na perfeição do amor. É isso que está faltando às pessoas, a prática do amor, só isso. Voltando à questão do espiritismo, então você não buscou o espiritismo por um refúgio? Não, porque você tinha liberdade. Tinha, meu pai religiosa. me deu toda essa liberdade, eu fui para uma casa espírita e eu sempre fui médium. Uhum. Eu vejo as coisas até hoje, eu presinto as coisas. Você também? Não, tenho isso, mas eu não pratico. Você sabe que eu me formei em psicologia, né? E eu deixei de ser psicólogo por causa disso. Porque muitas pessoas às quais eu atendia, elas não tinham essa noção. E o que acontecia? Eu estava dando ensinamento a elas para não seguir um caminho, para fazer um atalho. E isso não pode. Cada qual ser, ele tem o seu caminho a seguir, nas suas perfeições e nas suas imperfeições. Então ela tem que aprender a cair para poder aprender a levantar. Você só aprende a levantar se você cair. E eu estava fazendo o quê? Intervindo no caminho delas, eu não estava ajudando, eu estava atrapalhando. Então, dado momento, eu conversando com a espiritualidade, eu disse, eu não vou mais ser psicólogo, não vou atender mais ninguém. Porque as pessoas, elas precisam aprender a caminhar, elas precisam aprender a discernir, a buscar o seu conhecimento, elas precisam buscar o que é melhor para a sua vida. É a lei da ação e da reação. Tudo que você provocar vai voltar para você. E é o fundamento do espiritismo. A gente, então, cada um segue o seu caminho. Essa é a perfeição de Deus. Você diria que o espiritismo é uma religião ou é um ensinamento? Olha, para Allan Kardec, não, deu branco na minha cabeça aqui, o Chico Xavier, ele disse que o espiritismo era a religião do terceiro milênio, né? Está se concretizando isso aí. Mas assim, o espiritismo, o catolicismo, que nasceu de dentro da Igreja Católica, que o primeiro espírita que se tem conhecimento foi Pedro, não sei se você sabe disso. É mesmo? Pedro, um servo chegou para Pedro e disse assim, tem generais romanos vir falar com o senhor. Eu sei, ele vai me pedir isso. Quando o general chegou lá, era tudo aquilo que ele tinha falado, entendeu? Pedro, por tudo ter negado Jesus, mas Jesus o amava, né? E que Pedro, tanto que ele falou assim, eu não sou digno do meu mestre, e morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Isso. E Pedro anteviu o que o cara ia falar. Olha que coisa. Então, mas tem umas discordâncias, é nessas discordâncias que eu não entro, né? Então é difícil você conversar com pessoas tolidas, né? Pessoas fanáticas, o fanatismo Deus não gosta. E a gente fica quieto, né? Cada um pensa do jeito que quer. Eu respeito todo mundo. Agora, você mencionou Chico Xavier, foi, acho que um dos maiores médiums brasileiros. Foi. Chico Xavier, tem o Divaldo Pereira Franco também, um grande... Divaldo ainda está vivo. Um grande orador.
Pessoa maravilhosa. Eu não sou da linha kardecista, né? Eu sou copta, na verdade, né? Ah, é? Sou... Explica. Os coptas foram os primeiros cristãos a andar com Jesus nas tumbas. Nossa. Eram os católicos coptas que chamavam. Tanto que a única parte dos coptas ainda tem na Etiópia. Você sabe que os etíopes, eles são judeu falacha, né? Ah, é? Eles são descendentes de Ló. Eles são parentes de Abraão. São uma das suas vertentes da família de Abraão. Tanto que lá as igrejas católicas coptas, elas são enterradas no chão. Você sabe disso, né? Na Etiópia as igrejas não são como são as igrejas que você está acostumado a ver. Elas são no chão. Elas foram feitas em covas, em cavernas. Entendeu? Então eles eram os coptas que seguiam Jesus. Esse é um dos... Porque, na verdade, a minha casa, ela segue a lei hermética, né? Uma lei muito antiga, que é do ensinamento da cristandade, da luz, que Deus é luz, Deus é energia. Tanto que quando Jesus veio à Terra, ele teve que abaixar a sua frequência em 930 MHz, porque se Jesus viesse da sua forma... Ah, é mesmo? Teve que baixar. Baixar, porque se ele viesse na forma de luz, você não aguentaria ficar perto dele. Como quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, ele não viu Deus, ele viu uma luz. Tamanha força. Imagina, a luz que Deus emana em Jesus. Agora, não sei se é estudioso, sabe me dizer. Jesus nasceu, foi concebido, e como é que acontece? Porque, segundo a doutrina espírita, primeiro é gerado o bebê e depois o espírito encarna nesse bebê. Não, o espírito, dentro da resolução que pensa o kardecismo, é assim, você já é um espírito, né? Você já é um espírito. Nós somos espíritos. Quando a criança é gerada, ela já é um espírito. Ela veio, encarnou, mas ali foi uma obra divina, né, filho? Ali é uma outra história, é um outro contexto. Tudo, né? Maria era uma mulher imaculada. Nunca foi tocada. Ela não teve outros filhos? Teve. Depois. Teve. Porque a Igreja Católica diz que ela morreu. E Maria Madalena não era prostituta, como a igreja diz. Ela nunca foi. Ela, Maria Madalena de Magdala, ela é muito rica. Ela é uma mulher riquíssima. Ela foi casada com um general romano, pô. E foi a mais fervorosa das mulheres. Tanto que quando Jesus foi crucificado, ela foi junto com Maria, foi as únicas que ficaram no pé da cruz. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus quando ele ressuscitou e voltou do mundo dos mortos? Foi Maria Madalena. Então, se criou, isso foi já bem depois, em 530, acho que 530, não me lembro bem, que a igreja começou a fazer essa alusão que Maria Madalena era uma prostituta. Ela nunca foi prostituta. Foi a Igreja Católica que... Foi a Igreja Católica, alguns, né? Porque assim, você sabe que o poder, ele tinha um vai e desce, né? O poder, o poder, ele pode te levar para a vitória como para a derrota. E o que acontece? Nós somos seres humanos, nosso ego infla. A vaidade, ela impera quando você não sabe lidar com o poder. E o que aconteceu ao longo, não só com a igreja, mas com muitas coisas, né? O poder, ele te traz benefício, mas te traz malefício também, quando você não sabe trabalhar com ele, né? E a maioria das pessoas, ela vem de uma ascensão, do nada, ele chega no tudo e se perdem. Outros não. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas, você sabe qual é a diferença de uma nota de R$1 e uma nota de 100? Você sabe, Amaury, qual é a diferença? Diferença? Valor? Não, nenhum. Dinheiro é dinheiro. Se você ficar devendo R$1, se você tiver R$99, a conta da Coca-Cola for 100, eles levam a mercadoria de volta embora, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas não conseguem discernir isso, que é a diferença de R$1 para 100. O valor que você tem que ter dentro de você é aquele valor que Jesus deixou. É isso que as pessoas não fazem hoje. O valor que Jesus nos deixou é o respeito. O poder, ele é transitório. O poder é efêmero. Ele começa e termina. Ele tem um começo, meio e fim. Né?
E ao longo dos anos isso foi acontecendo. Os caras tinham muito poder. E o poder, ele te corrompe. Aí o poder vem com o quê? Com bajulação, puxar saco, os caras inúteis que ficam do teu lado, parasitas, né? Porque tem o parasita e o parasitoide, né? O parasita, ele se alimenta do hospedeiro. O parasitoide se alimenta e mata o hospedeiro dele, né? Olha só. Essa é a diferença. Então, você vê ao longo da história que o homem, o que acontece? Todos os grandes líderes religiosos são homens, né? São homens. Não sou eu que estou falando, você vai no TikTok, essas coisas, você vai ver lá. Pastor fulano de tal caiu em desgraça porque começou a consumir droga. Uma pastora missionária largou porque agora está fazendo um filme pornô. O outro da Igreja Católica foi lá, aprontou, e o outro espírita lá, o João de Deus, que não era João de Deus, era João do Capeta, né? João do Diabo, fez o que fez. Então, é homens. É ser humano. Então, o ser humano, ele é dotado de falhas e erros. Aí o que acontece com o ser humano? Ele chega numa ascensão, num poder, cara, ele fica doido, ele destrambelha. Pensou tudo aquilo na tua mão. Olha o que está acontecendo no Brasil, pô, no dia de hoje. Se você for remontar, olha só, filho, o que está acontecendo. Entendeu? Pelo amor de Deus. Onde chegamos? Fundo do poço. Fundo do poço. Mano, tá. Para encerrar essa questão da espiritualidade, você, lógico, que acredita na vida após a morte. Acredito. O que acontece, na sua visão? Por exemplo, estamos aqui, morremos, depois aguardamos para uma reencarnação, é isso? Porque assim, dentro da doutrina, eu até estava falando para um pessoal da igreja, um dos amigos que eu gosto muito. Eu falei assim para uma irmã lá, né, que ela me discriminou muito, né, e vivemos num estado laico. O estado laico, se vocês não sabem, é onde você pode professar sua fé do jeito que você quiser. Um estado teocrático, onde uma fé só prevalece. No caso do Irã, que são os muçulmanos, eles são xiitas, né? O muçulmano xiita não são tão ruins quanto os sunitas, né, que são mais radicais. O que acontece? O Brasil é um país estado laico, né? Não é um país teocrático. E eu fui muito criticado por essa irmãzinha da igreja, e falando barbaridade, que não come doce que eu vou dar, que é coisa do capeta. Eu falei para ela assim, então, o demônio não existe no Velho Testamento, o demônio ele foi colocado no Novo Testamento. Nas religiões de matrizes africanas que eles chamam, né? Não existe a figura do demônio. É mesmo? Não existe a figura do demônio. Não, aquele anjo caído lá? Não, essa história do anjo caído você pode ler o Exilados de Capela, que você vai entender o que eram os grandes, os nefilins, né? Os nefilins. Gigantes. Eram gigantes e tal, e eles se misturaram com mulheres e Neuerite, né? Que tá lá dos filisteus, o negócio lá como é que ele chamava lá, o Davi, foi Davi, né? Que tacou a funda na cabeça do cara lá, do grandão. Então, eu falei assim, irmã, a senhora é católica apostólica. Não, eu sou evangélica. Eu falei assim, evangélica, católico, apostólico, são aqueles que não são católico, apostólico, romano e nem o ortodoxo. E quando Lutero, se a senhora não sabe, era um padre que protestou contra a igreja. Porque ele disse assim para o Papa, a fé do homem o salva, o redime de todos os seus erros. E o que acontecia? O cara chegava lá com 200 continhos, dava uma graninha, os padres, os bispos da época davam a cartinha, que você chegava no céu, apresentava, você estava salvo. E Lutero foi contra isso. Lutero, ele disse que o homem é salvo pela sua fé. Ele tem que se redimir dos seus erros, não ter vergonha. Porque Deus é a figura do Pai que não condena, ele educa e reforma. Deus não condena ninguém, quem condena nós somos nós mesmos. E essa irmãzinha me criticava muito, me via como assim, ela falava assim, o Vanderbeuzebu, todas essas coisas eu tive que ouvir. Como é que é? Bafomé. Eu falei, poxa vida, não posso dizer que eu sou Superman, Capitão Gay, tá bem? Pô. Aí passou os anos, ela caiu aí numa depressão. E o único cara que foi ajudar ela fui eu, né? Que todo mundo queria ficar distante dela. Hoje é da minha amiga, tenho muito respeito por ela, porque errar é humano. Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Você deixou ela ver a verdade?
Filho, é assim, a verdade, o que acontece, Amaury, quando a pessoa faz crítica a você, você foi vítima de algumas coisas, você sabe disso que eu estou te falando. Quando a pessoa, ela diz, se você, Amaury, é isso na verdade, ela vê você como espelho, refletindo a imagem dela, dos erros que ela cometeu. E você nunca retrucou o que foi dito para você, você tratou eles com respeito. Isso é o amor de Cristo. É nisso que você acredita, entendeu? É nisso que você se baseia. Não é porque a pessoa me atacou que eu vou devolver a ela. É isso que eu faço, né? O nego fala mal de mim, eu tenho que fazer. Você sabe que quando a pessoa fala muito mal de mim, né? Eu falo que é fã revoltado. Paixão. O cara queria ser eu e não consegue. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu nem ligo mais, cara. Eu vou fazer 64 anos agora em maio. Cara, eu nem ligo pra mais nada. O nego fala as coisas pra mim, eu olho pra casa e dou risada, filho. Então você entendeu que é tudo experiência, tudo ensinamento. Filho, a vida... É o que a gente vai levar, né? Filho, não adianta. Olha, eu precisava pagar minha faculdade. Uma das faculdades que eu fiz, eu não tinha dinheiro muito, né? O dinheiro era pouco. E na época, né, todo mundo sabe que eu sou servidor público há 50 anos eu vou fazer. Nem eu acredito que eu estou há 50 anos trabalhando no caso desse. E eu precisava pagar a faculdade. E eu fui trabalhar na funerária. Fui trabalhar na funerária, porque ganhava hora extra e tal, trabalhava. E era difícil para mim. Então eu trabalhava. E eu tive esse convívio, esse lado triste da vida. Eu fui trabalhar também no Instituto Médico Legal. E eu vi as pessoas ali em cima da mesa de autópsia, eu vi as pessoas dentro do caixão. Então ali está a matéria. Né? Teu espírito não está ali. E tem pessoas que são tão ligadas à materialidade que o espírito dela não consegue desprender do corpo. Fica aqui, fica vagando. Né? E ali eu aprendi muito com a vida. Aprendi muito, a vida me ensinou muito ali. Então não adianta você ficar querendo, idealizando coisas que não sabe. A vontade de Deus é o que prevalece. Tudo que acontece na sua vida tem um momento certo e a hora certa. Se for a vontade de Deus, você vai ter. Se não for, agradeça. Em 2018 eu tive um problema muito sério pulmonar, eu tive um derrame pleural. Cheguei no hospital no sábado, eu falei, doutor, tô com dor no diafragma. Ele deu risada. Falei, será que é o diafragma? Mas quando ele fez o exame, ele falou, você está com derrame pleural. Seu pulmão está cheio d'água, está comprimindo teu coração. Por isso você está desse jeito. Fiquei 30 dias na UTI. Fora assim, eu tirei 3,5 litros de líquido do meu pulmão. Esses 30 dias que eu permaneci na UTI, as pessoas que eu mais gostava, que eu mais admirava, foram as primeiras a me abandonar. Me vi sozinho. E pessoas as quais eu nunca tive um convívio, mas conhecia, foram as primeiras a me acariciar e me dar conforto, entendeu? E é assim que funciona a vida, cara. Onde você menos espera que vem o amor, entendeu? Se você me permite, eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, né? Você que me abriu as portas para a TV, junto com o Nel. Vocês dois que começaram tudo, essa minha trajetória. Devo muito ao Nilson Martins, um grande amigo, um parceiro. No momento mais difícil ele esteve do meu lado. Devo muito ao José Meireles, que é o comando da nossa casa de oração, uma pessoa maravilhosa, me acolheu, me deu muito amor, me ajudou muito, né? E tem uma pessoa que é meu amigo em particular, fomos criados juntos, né? Porque eu nasci na João Batista e em 1960 eu fui para o Jardim de Abril criança, ainda tinha alguns meses, fui morar lá. E esse cara eu tive muito, fomos criados juntos, né? E hoje ele é secretário na prefeitura de Osasco, o chefe de governo, secretário de governo, ele chama Sérgio Dinizo. Eu tenho um carinho muito especial por ele e pela família dele. Porque em 1971, o meu pai sofreu um acidente, caiu de cima da casa e fraturou uma das vértebras da coluna. Meu pai ficou muito tempo engessado, não podia mexer o corpo, e nós passamos por muita dificuldade. Meu pai, minha mãe, tanto que eu fui molecão, eu fui trabalhar de fiscal de micro-ônibus. Na época era lotação, não tinha ônibus, muito ônibus aqui. Eu lembro. E o pai dele, o seu Francisco Diniz, foi uma pessoa assim, que foi o homem um dos caras que construiu a igreja São José Operário lá no Jardim de Abril.
Seu Chico Diniz, a gente chamava ele, seu Chico. Um homem maravilhoso, de um coração, era italianão, bravo, que jeitão, né? Mais austero. Mas era um coração, um irmão, sabe? Ele nos ajudou muito. E o Serginho é um grande amigo. É um grande amigo também, que foi um parceiro fabuloso. Então eu tenho que agradecer essas pessoas, né? Agradecer muito, são pessoas especiais da minha vida. Foram pessoas como você, Amaury, que me deu oportunidade, me ajudou muito, né? E as pessoas que mais eu tinha convívio, as pessoas as quais eu tinha muito respeito também me abandonaram. Porque eu conheci o céu e conheci o inferno ao mesmo tempo. Você sabe que eu trabalhei com o Dr. Celso Giri por muitos anos, fui motorista, fui segurança dele. Eu agradeço muito ao doutor, a dona Glorinha, que foram pessoas maravilhosas da minha vida. Pessoas muito boas, me ajudaram muito. Não só a mim, mas muito. Se eu começar a enumerar o que a dona Glorinha e o Celso fez, fora de ser prefeito e primeira-dama, fora dele ser deputado, são muitas coisas que eu estive presente, né? Então, são um círculo de pessoas que eu tenho carinho e tenho respeito, né? E você é uma delas, Maurício. Na época que eu estou aqui na sua frente, você sabe que eu sou um cara um tanto quanto crítico, eu falo mesmo. Lógico. Não estou nem aí. Isso é autêntico, né? E as pessoas assim, e essas pessoas que eu mais amava me abandonaram e hoje vem pedir minha ajuda. Mas eu não nego não, cara. Eu não nego. Lógico. Não é do meu feitio. Até porque é uma vitória, né? Eu sou vitorioso, viu, cara? Sou vitorioso. Você venceu. Vence a cada dia, né? Wanda, você estava falando aí que você trabalhou com o Dr. Celso me pintou uma pergunta. Você foi policial? Eu fui militar, né? Uma época eu tive que sair da prefeitura e fui pro exército, né? Que a gente é obrigatório naquela época. Hoje o exército é um mimimi do caramba, né? O bando de melancia aí, né? Mas na época nós sofremos, viu, cara? Você virar no 4º Batalhão de Infantaria Blindada em Quintal, eu sofri, cara. E na época o prefeito era o Guaçu Piteri, e ele falou assim, eu tive que me afastar, né? Que eu tinha que fazer o serviço militar, e o Guaçu é um cara que... Meu pai foi motorista dele, né? Na prefeitura dele, do Guido Colina. O Guaçu foi uma pessoa maravilhosa, e quando eu voltei... Gente boa, né? Que é o Guaçu? Olha, eu tenho o grande prazer de dizer assim, fui office boy no gabinete dele, fui aluno dele na faculdade da Unifiel e fui professor com ele. Olha só, é mesmo? Eu tive essa honra, né? Tem uns caras aí em Osasco que falaram assim, o Vando não sei o que, não sei o que. E um dia desse, um assessor de um cara aí, lá de São Paulo, né? Eu não quero citar o nome do deputado, o cara é um deputado lá de São Paulo. Tá. E um dos assessores dele mora aqui em Osasco. E o cara falou uma besteira. O Wanda nunca estudou, não sei o quê. Cara, eu fiquei com tanta raiva desse cara, mano. Tem momentos que a gente fica irado, né? Eu fui lá, catei meus 8 diplomas que eu tenho. Aí então eu tenho lá meus 8 diplomas, meus 8 pós-graduação, meus 8 mestrados. Eu tenho 4 doutorados e 3 pós-doutorados. Olha só. Para despeito de alguns aí, eu tenho 48 teses defendidas. Olha. Sou um cara extremamente inteligente, né? Apesar de ficar na minha, a gente tem, mas de vez em quando você tem... Eu fui e joguei ele tava lá num bar, né? Tomando café, o cara contador de história do caramba. Eu falei, você sabe ler, né, seu analfabeto? Então você lê isso aí. Eu sempre gostei de estudar. Isso é uma coisa minha desde moleque, eu sempre gostei. Eu sou muito curioso, né? E falar para você que o meu curso... O meu curso favorito é o curso de História, né? Eu fiz História e Jornalismo da Unifiel. Tive grandes professores lá. Eu estudei na Unifiel. Pô, foi assim... Eu me lembro que tinha um cidadão lá, acho que é teu amigo, Jeba, né? Era o Jeba, né? Eu lembro que o Jeba, o pessoal lá, o Choquito, né? O Choquito hoje está lá em São Paulo, um deputado lá do PT. E o Choquito era uma comédia, o Choquito era uma figura. E os caras tinham umas ideias, cara, dos anos 60. Os caras que estavam atrelados nos anos 60, que ia fazer a Revolução Armada. Eu ficava olhando assim, mas Revolução Armada na faculdade, cara. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma revolução aqui. Eu fui, tranquei a porta da faculdade, coloquei 2 caminhões ali na Franz Vogelli. Quem subia saía ali pelo Jaguaré para entrar em Osasco. Que não tinha avenida ainda, como é que chama aqui a avenida? A Super Avenida, que tem o nome lá do pai do Emílio, né? A Super Avenida. Aí eu fechei lá, ninguém tinha chovido aquele dia, caído árvore lá.
polícia chegou lá, quem foi detido? Eu, cara, porque os pseudo-comunistas, os revolucionários fugiram, os covardão do caramba, né? Aí tinha um outro cara lá, o Diego também, que era comunista, era comunista, o dele fez uma reunião do PCdoB, cara, lá no McDonald's, eu falei, então, essas coisas eu ficava olhando assim, falei, meu Deus do céu, mano. Os caras ficam ouvindo história, cara, fantasiosa. Igual um cara que tinha aqui em Osasco, ele já faleceu, e quando a polícia invadiu ali o Cobrasma, né? O doutor Albertino de Oliveira ele era advogado do sindicato não, da família, o Vidigal, né? Da família Vidigal, que era dono do Cobrasma. E ali do lado, ali na Esther Robinson, né? Que chama a rua ali do Diário. Robinson, né? Isso. Aí morava um cidadão ali, ele já faleceu, o Deodato, você lembra dele? Deodato não, o Cleiton, que foi secretário de Cultura na época do Celso. Vagamente. Quando construiu aqui. Aí perguntaram assim, quem é comunista aqui? Ele falou, eu sou comunista. Ele estava dentro da casa dele, ele foi preso e mandado para Cuba. Essas histórias ninguém conta, né, cara? Ele falou, não, eu sou comunista. Quem comandava o sindicato na época era o Zé Embraí, né? Ele tinha 21 anos de idade. Que foi feita a greve de 68 aqui em Osasco, né? Que na verdade foi uma greve importada lá de Betim, né? Lá foi a primeira greve no setor metalúrgico do Brasil, foi feita em Betim. E aí alguns caras de lá trouxeram aqui para o sindicato de Osasco, que era o Zé Embraim. Eu tava lá, o Eno Zamorino, um cara assim que a história esqueceu, um grande cara, até o vizinho seu lá onde vocês moram, né? O Eno Zamorino, um cara espetacular, aprendi muito com ele, era muito amigo do meu pai. O Papão, né? O pai do Conrado Del Papa. Eu tive convívio com esses caras desde moleque, né? Que meu pai conhecia todos eles, né? Meu pai quando saiu do exército, meu pai foi convidado a dar baixa do exército. A verdade é essa, meu pai virar evangélico, meu pai foi convidado a dar baixa do exército, meu pai tinha umas ideias meio doidas, né? Aí ele deu baixa do exército, ele era mecânico de canhão, de manutenção, e meu pai foi trabalhar na Brasente. Meu pai foi um dos primeiros caras mecânico de manutenção do Brasente, foi meu pai, pô. E meu pai, em 54, meu pai enganjou na luta política para a emancipação de Osasco. Tá. Entendeu? Meu pai é um dos emancipadores. Mas meu pai nunca gostou. Meu pai nunca gostou que falasse. E meu pai, quando ele estava na Brasília, em 58, teve a votação, perdeu uma eleição, né? O pessoal do Sim perdeu, né? E meu pai estava ali E ali, meu pai conhecia alguns padres, que eles chamam hoje são padres trapistas, alguns já faleceram, que eram os padres de chão de fábrica, que eles chamavam, que era o Pierre Valtier, o Manuel Retumba, o Frei Gaspar, que foram os caras que introduziram essa greve de 68 aqui em Osasco. Dona Ione, Dona Mariné está viva, a mãe do Toninho Gardenal, mora lá em Osasco, lá na Vila Holanda. Foram uma das pessoas, eles faziam reuniões ali na casa dela na Vila Holanda, em frente à igreja da Vila Holanda, que eu não sei o nome daquela igreja. E foram pessoas maravilhosas, e eu aprendi com esse povo. Sim. Eles eram amigos do meu pai. Meu pai foi um dos caras que lutou muito pela emancipação política. Inclusive o primeiro vereador dessa cidade chama professor Wilton Pereira da Silva. Que é o tio do meu pai. Olha só. Então tá no sangue, né? Por isso que eu não sabia disso. O outro tio do meu pai, doutor Vivaldo Simões, foi vice-prefeito com Rossi. Eu tenho parentes meus que estão na Câmara, tenho parentes meus que foram deputados, foi senador, outro é vereador, João Costa Filho, que é meu primo, o Zé Armando Mota. Olha, Zé Armando Mota. Infelizmente, agora recentemente, minha prima faleceu lá em Osasco, a Amanda, que era secretária da Diversidade Racial, uma pessoa maravilhosa. Então, isso está no meu sangue, né? Da questão da política, né? Desde moleque, né? Eu não sabia disso. Mas, Mari, eu sei lá, acho que eu tô embolando tudo aqui, mas eu dava muita risada. Legal. Aí eu vejo esses pseudo-comunistas socialistas, né, que é tudo caviar, esses caras. Engraçado, né? Eu estive lá em 85, quando o Ortega derrubou lá, o Sandino derrubaram o ditador, eu estava lá na posse dele. Estava lá com uma pessoa chamada Sizui Maniche. Ela já faleceu. Como é que você... A Sizui, ela era da Organização Mundial do Trabalho. Juntamente com o Zé Embraim, tive convivência com o Zé Embraim. Zé Embraim é um cara maravilhoso. Eu tive convivência com o Chopin Tavares de Lima. Esses comunistas não sabem nem quem é esses caras.
Foram os caras que escreveram a história desse país, entendeu? Nutella. E Nutella não, são uns bandos, é o seguinte, são um bando de analfabeto funcional, né? São tudo analfabeto funcional, não conhece nada. Igual eu vejo uns caras aqui em Osasco, um cara veio discutir comigo aqui, falando pra mim, não, porque Osasco, não sei o que. Eu falei, filho, você nasceu onde, meu filho? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, eu vim lá não sei da onde, lá do sul. Eu falei, eu não conheço nada do Rio Grande do Sul, meu irmão. Eu só sei que vocês são cisplatino. Eu só sei que o Duque de Caxias foi lá tomar o Rio Grande do Sul, do Uruguai, que era uma província uruguaiana. Por isso que vocês falam desse jeito, que vocês são uma mistura de espanhol, português e indígenas, Tupi-Guarani. Olha que legal. Então vocês são cisplatino, gaúcho dos Pampas. Tanto que na Argentina, no Uruguai e no Brasil, a vestimenta e a fala, eles falam espanhol, mas o jeito, é tudo igual. Só sei que o pessoal que nasceu em Santa Catarina, eles são portugueses açorianos, fala para dentro que é da Ilha Madeira. E o paranaense é a mesma coisa. E eu só sei que o carioca são descendentes dos portugueses Alfacinha, que é Torre de Belém, do outro lado de Lisboa. Alfacinha. É Alfacinha que eles chamam, você sabia disso? Não? Não. É o português que nasce em Torre de Belém, que é do... Quem nasce em Lisboa é Lisboeta, quem nasce em Torre de Belém, que é do lado, é Alfacinha. Tá. Quem é do Porto é trepeiro. Olha só. É. Aí eu falei pra ele, então, você não conhece Osasco, filho? Eu não posso discutir o Rio Grande do Sul, eu não conheço lá. Ah, perfeito. Você conhece a história, né? Isso é aquilo que eu vi nos livros, né? Perfeito. Osasco não, eu vivenciei a história da cidade. É diferente. E tem uma memória, você nasceu para ser historiador mesmo, né? Conheci seu Pedro Fioretti, pô. Pedro Fioretti. Convivi com o professor Bonaduce. Olha. Figura histórica da cidade, entendeu? Conheci o Fausto, que era o assessor próximo do seu Pedro Fioretti. A minha mãe, o padrinho da minha mãe chamava Celestino Coutinho, famoso restaurante dos Coutinho. Celestino foi o primeiro delegado de Osasco. Meu pai gostava de jogar bote, que meu pai é descendente italiano. Jogava bote ali onde é a Bezinho, hoje na Antônio Agüero, era um campo de bote. Entendeu? Eu conheci Salvador Aguiar. Ele parava o carro dele em frente à prefeitura para falar com o Rossi. Entendeu? Então, tem uns caras aí que ficam contando história aqui, o Romauri, que não sabe nem onde mora, cara. Isso é verdade. O cara usa Waze para poder chegar no Santo Antônio. Wando, você conhece como ninguém a história de Osasco, né? Você diria que mudou muito Osasco de bairro para município? Mudou muito? Mudou, né? Mudou porque Osasco é assim, né, Maurinho? E já são relatos que eu ouvia da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, né? Do meu pai, os irmãos dele, que parte da família do meu pai é de Altino, ficou em Altino, né? Eles eram todos ferroviários. Primeiro bairro, né? O meu pai, na verdade, o meu pai era molecão. Meu pai era foguista do irmão dele. Você sabe o que é foguista? Meu pai colocava carvão lá na máquina para funcionar. E o meu tio era maquinista. Da antiga estrada de ferro Sorocabana. Seu pai cobria ele. É isso. Meu pai trabalhou com o irmão dele, depois ele saiu, foi pro exército, aí seguiu a vida dele, né? E o meu tio morava, tem um tio meu, o tio Vitório, que ele morava ali na Vila Leonor, virando Tietê, onde tinha a ponte do Piratininga. Lá tem a Vila Leonor. E os caras fazem a Vila Leonor. A Leonor, se vocês não sabem, foi esposa do Ademar de Barros, a mulher que idealizou o Hospital das Clínicas. É Leonor de Barros o nome dela. Né? E o Palácio do Governo ficava ali no Campos Elísio, onde hoje é a Secretaria de Tecnologia e Ciência. E ali morava meu tio, né? Meu tio era chefe da estação de Osasco. O meu avô, o pai da minha mãe, foi que construiu a segunda estação de Osasco. Um dos pedreiros que construiu. Meu avô, ele jogava bola no Floresta em 1925, né? Então, cara, a gente conhece, o Osasco cresceu muito, o Osasco era uma província, na verdade, né? A segunda estação foi Altino ou não? Não, a segunda estação do centro de Osasco era uma estação pequena, lá no começo do século XIX para o século XX, né? Começou a industrialização, o Hervi, tudo. Era uma estação pequena, tem umas fotos, até quem tem muitas dessas fotos é o Eduardo Metrovic, né? O Metrovic tem muito. Eu tinha visto o trabalho dele, né? Nossa, é um cara maravilhoso, um trabalho maravilhoso, né?
E depois veio fazer a segunda estação, né? Osasco começou a crescer muito na época, né? Osasco era uma cidade interiorana, provinciana, todo mundo se conhecia, todo mundo batia papo. Eu lembro, menino, cara, eu saía de Osasco, eu ia pro Jardim de Abril, a Padre Vicente Mineiro, era um caminho estreito, cara. Uhum. Hoje você vê lá, era um caminho estreito. A estrada de Itu, que ia para o quilômetro 18, a antiga estrada de Itu, que é a SP-312, na verdade, né? Que é a estrada dos Romeiros, que ela começava na Paineira, lá no Butantã, ali com a Francisco Morato, e vinha embora. E você sabe que a rodovia dos Romeiros, ela começava ali em Pinheiros e termina lá, para lá de Gabriúva, já na entrada da rodovia Marechal Rondon, que vai para o Mato Grosso, para o interior de São Paulo. Uhum. Tanto que a rodovia SP-312, a rodovia do Romero, hoje ela começa ali em Barueri, na divisa com Carapicuíba. Poucas pessoas sabem disso. Você pode ver que às vezes você passar ali, você vai ver polícia rodoviária, porque ali é uma estrada. É uma estrada, antiga estrada de Itu, que eles chamavam, né? Estrada do Romeiros, porque o pessoal saía daqui. Porque o pessoal, onde a Analice Sacataus, que inclusive minha mãe estava junto com ela, quando ela foi atropelada e morta, eles estavam indo de bicicleta para Pirapora do Bom Jesus. Olha. Se alguém achar que é mentira, pode perguntar para o próprio neto dela, que trabalha na prefeitura de Osasco, o Sacataus, que ele conta essa história para vocês. Então o Osasco mudou muito, o Osasco cresceu muito, e depois aí o Osasco virou São Paulo. Tem uma história, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi de pessoas muito íntegras e idôneas, né? Prefiro não citar nome. Quando menino, quando jovem. Osasco, na verdade, era para ser da Avenida Jaguaré para cá, né? Aquela parte de Jaguaré, tem a Avenida Jaguaré. Então aquela parte ali tem a Avenida Presidente Altino, que eles chamavam de Tuil ali. Tuil era uma fábrica igual fazia Serrinha, como é a Tramontina hoje, né? Onde tem a Brastubo, tudo ali era tudo aquela avenida toda. A Avenida Presidente Altino era tudo Osasco ali. Eu não sei que cargas d'água, a divisa veio para cá, né? Para Vila Iara, para Vila São Francisco, do Parque Continental. Mas Osasco, ela mudou muito, ela cresceu muito. Aí o Irante tomou a prefeitura, né? Você sabe que o Irante era vereador em São Paulo, né? Não, ele tomou a prefeitura. Ele tomou, porque, na verdade, cara, tem que ser dito. Então, foi dada a prefeitura para ele. Porque ele era vereador de São Paulo e era um homem muito inteligente. Nossa, o Irante era... Tenho profunda admiração pelo Irante, pelo Vrejo, o irmão dele, que é o dono do Diário de Osasco. O Irante era... Então, isso meu pai falou para mim. Meu pai participou disso, né? Mas o Irante, ele foi muito benéfico para a cidade. Ele começou a dar um desenvolvimento maior para a cidade. O Irante trabalhou muito. Trabalhou, o Irante Sanazar, né? E na verdade o nome dele não é Sanazar, é Sanazarian. Faltou Ian ali, né? Porque eles são armênios, né? Mas o Irante é um marco primordial da história de Osasco. E ele está fazendo um grande trabalho, mas ele tinha as convicções dele, era um homem muito voltado para a cidade, era um homem íntegro. Meu pai já era funcionário, era motorista na prefeitura de caminhão. Em 65, os militares interviram aqui na cidade, colocaram o Marino Pedro Nicoletti como interventor. O Marino Pedro Nicoletti morava ali na rua General Bittencourt, 98. Recentemente a esposa dele faleceu com mais de 100 anos, uma pessoa muito boa. E o Marino foi um cara muito austero, né? Inclusive mandou todo mundo embora, inclusive meu pai. Depois tiveram que retornar os funcionários. Aí logo depois o Guaçu virou prefeito, né? O Guaçu virou prefeito e efetivou todo mundo na época. Aí o Guaçu, como ele era da oposição, do MDB, ele começou também a fazer uma dinâmica nova. E cada prefeito que veio chegando na cidade trouxe benefícios. Tem que se reconhecer isso. Tá? E Osasco hoje nós somos o segundo PIB do estado, o 7º do Brasil. O prefeito Rogério Lins aí é um cara que tem trabalhado muito, viu, Amaury? Rogério é um menino inteligente. Sabe o que eu tenho admiração pelo Rogério? Assim, é meu amigo, conhecido desde menino lá do Jardim de Abril. O Rogério, ele viu o que era melhor para a cidade. Ele pegou tudo que foi de bom dos outros prefeitos e trouxe para ele. E ele deu uma nova dinâmica para a cidade. Ele deu uma nova dinâmica para a cidade. Ele trouxe benefício para a cidade. Ele é um cara muito popular, respeitador, amigo, tem uma mente privilegiada, conhece todo mundo.
Ele é inteligente. Né? Inteligente. Eu acho que Osasco, inclusive hoje eu estava falando com o pessoal da rádio lá de Itu, os caras lá têm uma admiração muito grande pelo Rogério. O Rogério é um cara, eu acho que nasceu para ser senador, deputado federal, até governador. Ele é muito inteligente, é um cara muito inteligente. Tem feito um grande trabalho para a cidade. Haja vista que ele elegeu, foi o único prefeito que conseguiu eleger um deputado com mais de 150 mil votos, pô, dentro da cidade. Então, o cara merece todo o respeito, todo aquele o Gerson. Gerson, um bom menino. É parente dele. Como cunhado. E eu conheço o Gerson desde menino. O Gerson, o Rogério são do Jardim de Abril, né? Conheço ele desde menino. O Gerson é um menino talentoso, rapaz. Muito profissional, muito técnico. Ele é deputado estadual. Deputado estadual. Trouxe benefício? Está trazendo muitos benefícios para a cidade. Não só para Osasco, não, para toda a região oeste aqui da Grande São Paulo, que faz o grupo do Cio-Oeste. O Gerson é um menino inteligente, um cara que tem vontade. Ele é muito profissional. O Gerson, né? O Gerson ele é muito técnico. E ele é pré-candidato, né? É um dos pré-candidatos a prefeito. Eu acho que o Rogério fez uma boa escolha, né? Eu tiro uma dúvida, eu não sei. O Rogério é um cara muito inteligente. Dizem que por trás dele existe o PT. Não, mentira. Não tem nada a ver, não. Muitas pessoas já frequentaram eventos com ele e sempre está lá o João Paulo. Sim. Eles são amigos. Ó, o doutor Celso era muito amigo do João Paulo. Poucas pessoas sabiam disso, né? O João Paulo era muito amigo do doutor Celso. Eles eram amigos. Pessoas boas. Não é questão disso. O Rogério é um verdadeiro cara assim. É um cara muito democrático. Ele respeita todo mundo. Independente do partido político, independente do seu pensamento, ele tem essa coerência com ele, né? Porque assim, o grande problema de alguns é ver os caras como inimigo. Ninguém é inimigo de ninguém. Na política não, nós somos adversários. Cada um tem seu pensamento, a sua forma de ver as coisas, né? Mas o Rogério não. O Rogério trata bem. O Emílio ele trata bem. Ele trata bem o João Paulo. Você vê que ele teve um embate na candidatura dele a prefeito com o Lapas, hoje eles estão trabalhando junto. Sim, então você vê que o Rogério, ele tem essa dinâmica, ele tem esse melhor dele, porque ele é um cara extremamente democrático. A democracia é isso. Nós temos que pensar de diferente um do outro, mas temos que nos respeitar. E ele respeita o seu adversário, não o seu inimigo político, como era datado antigamente. O cara era inimigo. Eu sei bem disso, sofri isso na pele, né? Porque eu trabalhava com o Dr. Celso e tinha alguns idiotas, imbecis, né, que me via como inimigo dele. O cara teve um lá que queria dar tiro em mim. Eu falei, gente, pra que isso? Quem vê você lembra do Dr. Celso. Com certeza. Aí o cara, o Wander, não sei o quê. Eu falei, filho, eu sou funcionário concursado, irmão. Tanto aqui da Prefeitura de Osasco quanto da Prefeitura de Sorocaba, parceiro. Voltando a falar de Rogério, ele vai tentar emplacar o Gerson, né? Olha, posso falar uma coisa pra você, Amaury? Agora, eu, Vando Neto, cidadão osasquense. Certo. Eu acho que esses 8 anos para a cidade foram muito benéficos. O Osasco cresceu muito. Tá. Olha que nós hoje chegamos ao 2º PIB do estado e o 7º do Brasil. Nós temos um PIB maior que muitas capitais brasileiras, né? Isso graças ao trabalho do Rogério, essa dinâmica do grupo que ele tem, né? Das pessoas as quais estão na secretaria certa, estão trabalhando certamente, fazendo coisas muito boas, né, para Osasco, né? E Osasco, como qualquer outra cidade, ela tem os seus problemas, é normal isso, né? Você vê, ele conseguiu sanar 95% das enchentes da cidade. Ele conseguiu sanar. Você vê, aí agora estão fazendo essa nova entrada para a cidade, que ele conseguiu. O governador Tarcísio veio aí e falou, não, a obra vai continuar, está aí. Ele está dando uma dinâmica nova. Osasco, a estrutura administrativa de Osasco está mudando muito. Olha só, Osasco hoje é a capital da Zona Oeste. Osasco é a potência aqui, né? Nós temos aqui em Osasco mais de 150 linhas de ônibus. Inclusive em ônibus de tudo que é cidade circunvizinha nossa aqui, né? Osasco hoje ela tem uma população flutuante de quase 1 milhão de pessoas que passam
por dentro de Osasco. Osasco hoje só perde o comércio para 25 de março. Ah, isso é verdade. E fortíssimo, né? Nós temos um comércio muito bom. A gente visualiza quando há feriados aqui em alguma cidade da região oeste. Todo mundo vem para cá. Todo mundo vem para Osasco. Então, o Rogério, Vando Neto, cidadão osasquense, quero sim que o Gerson venha ser prefeito da cidade. Se puder, eu vou ajudá-lo sim. Sim, sim. Eu não nego não, filho. Eu não fico me escondendo, não. Eu quero o Gerson como prefeito da cidade. Porque eu conheço o Gerson desde menino, sei da sua capacidade. Conheci desde moleque, ele foi meu vizinho. Ah, sim, sim. Menino sempre trabalhador, cara. Ele é trabalhador, ele é um cara técnico, foi buscar especialização. Ele falou assim, eu nem sonhava ter entrado na política. Mas você tá aí, cara, você tá fazendo... Tá vendo? Hoje, nos deputados, são 98 deputados estaduais, né? Pô, ele é muito respeitado, o governador tem um apreço tremendo por ele. Ó, primeiro mandato, o cara tem 1 ano como deputado. O cara, o que ele conseguiu para a cidade de Osasco, através do governador Tarcísio, é muito grande, Amorim. Isso demonstra a capacidade de gerenciamento dele, no seu trabalho. Você acha que Ana Paula Rossi vai ser um desafio grande pro Rogério e pro Não, assim, São pré-candidatos. Né? Ela é pré-candidata, tal, mas eu acho que, no fundo, nós temos que sentar para conversar, porque a divisão não é benéfica para ninguém, né? Bom, a mãe dela é a vice-prefeita, fez um grande trabalho, o pai dela foi prefeito de Osasco por 2 vezes, deputado. O pai dela teve quase 8 milhões de votos, quase virou governador do estado. Então, mas quase foi. A família Rosa Almeida merece todo o respeito, credibilidade. Mas eu acho que eles vão sentar, vão conversar. A Ana Paula é uma grande pessoa. Eu não entro muito nesse campo, né? Às vezes eu prefiro ficar meio quieto. Mas eu acredito que vão se entender, porque é para o crescimento da cidade. Você acha que o PL vai entrar em harmonia? Porque o PL e o republicano lá, o governo Tarcísio e o Bolsonaro são pessoas intimamente ligadas, né? Que até o Tarcísio pode vir a ser o candidato a presidente do Brasil, né? Que é um grande governador também. Ele nega, né? Ele nega. Mas eu acho que tudo vai se ajustar. Eu acho que o Gerson, o Rogério, a Ana Paula, a família Rossi... as pessoas que querem o melhor para a cidade e o bem vão estar junto. Vão estar junto, vão caminhar junto. É o melhor para a cidade. Até porque Rossi é conciliador, né? É isso. Aliás, eu diria assim, não sou especialista em política, né? Só sou jornalista que fico só olhando. O Rogério, ele veio ao poder graças a uma harmonização dos poderes, né? Dos partidos. Isso, em 2016 eles fizeram o Celso, o Rosa, tal. Foi muito benéfico para a cidade. Tanto que você vê, todos eles, o que me surpreendeu, né, foi essa capacidade de administração do Rogério. Porque todos eles, isso é público e notório, ajudaram ele. Mas o Rogério, ele caminhou de boa, ele caminhou sozinho, ele se fez um grande político. Mas o Rogério se fez um grande ser humano. Ele trata as pessoas com humanidade, sabia, cara? Eu acho isso bacana da parte dele. Então, quando eu olho pro Rogério, sabe o que eu lembro? Ele tem muito assim o jeito da esposa do Dr. César da Glorinha. Muito humano com as pessoas, entendeu? E o Rogério tem essa humanidade com ele. Ele tem esse carinho com as pessoas. Ele não desfaz de ninguém. Você vê, ele vai jogar bola, ele vai andar de skate, ele vai na comunidade. Para ele tá tudo bem. Ele trata as pessoas com... E isso é bacana. Coisa que você não acha. E o Gerson também tem essa mesma conduta do Rogério. Sempre foi muito humano. O seu Dezinho, o pai do Gerson, né? Me conhece desde menino. Também um cara maravilhoso, um homem muito amigo do meu pai. Wando, o doutor Lindoso é um outro pré-candidato aqui em Osasco. Doutor Lindoso foi presidente da Câmara. Você acha que ele é uma força? Não, eu acho que o Lindoso, às vezes eu prefiro nem comentar, sabe, cara, porque deixa pra lá, cara. Eu acho que melhor não. Não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu tenho respeito por ele quanto médico, quanto
especialista em visão, né? Então, isso. eu uma pessoa assim que, politicamente, eu prefiro não fazer comentário. Tenho minhas restrições com algumas coisas. Já falei isso pra ele. Tenho restrição com algumas coisas, entendeu? Eu não gosto muito de certas atitudes, não acho bacana. Mas, cada um. O Instituto Paraná Pesquisas, ele divulgou que o governo Lula está com quase 50% de aprovação. Mas aonde? Então, isso que eu ia perguntar. Você concorda com isso? Não. Olha, eu não sei, né? Todo instituto de pesquisa fala a verdade. Você pagou, tá tudo certo. Entendeu? Porque é assim. Falaram assim, Ivandro, você não gosta do governo. Não é que eu não gosto da forma. Havia necessidade do cidadão chegar e falar que mulher nenhuma quer namorar com ajudante geral? Sim, Há necessidade dele falar, neguinha toca tambor. Pô, aí vem esse pessoal da esquerda dizer que o Bolsonaro era isso, o Bolsonaro era aquilo. Não é assim, gente. A coisa não funciona desse jeito. Eu também acho que 50%... Não, se o Lula tiver 15% de aprovação entre os seus, tá muito pra caramba, entendeu? Porque o cara, simplesmente, o Brasil está ladeira abaixo, filho. Isso é verdade. Você vem com ideias retrógradas. Não dá, filho. Ele precisa entender uma coisa, ele não é sindicalista dos anos 80. Ele não é sindicalista. O mundo hoje é diferente, né? Ele é presidente do Brasil, ele não se deu conta disso. Mudou muito, entendeu? Né? Não se deu conta. Olha o que está acontecendo no Brasil, filho. Olha o que acontece no Brasil. Aí falaram assim, eu estou caminhando para a ditadura. Que ditadura, filho? Os caras não querem, ninguém quer ditadura, não, filho. Para. Não vai conseguir fazer nada aqui. Aqui não vai virar uma Venezuela, entendeu? Se Deus quiser, não. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque a ideia dos caras é outra, filho. A ideia dos caras é outra, você sabe qual que é, mano. Vando, acho melhor sair de política porque a gente não pode falar nada hoje, né? Não. Você tem que engolir seco, fica quieto. Mas vamos falar, eu levantei a questão de Osasco e ela passou por uma fase muito ruim ali, entre 96 e 98. Você se lembra com a explosão do shopping, a queda da Igreja Universal? Você acompanhou isso? Acompanhei, morreu acho que 11 pessoas da Igreja Universal, né? Morreram várias. Eu anotei aqui. Me lembro bem quanto foi. 26 pessoas. Bom, a questão do shopping ali foi um erro técnico, né? Porque o Lago de Osasco ali você sabe que é brejo, né? Ali foi toda aterrada. Isso é verdade. Tanto é que ali inunda, qualquer garoa inunda. O que acontece? Inunda porque ali era o filtro natural do Tietê. Aí foi construindo, foi aterrando, usaram muito aquele pó de ferro que o Cobras mandava, e aquilo virou. Ali produz o quê? O lodo, né? O pântano, ele produz o quê? Gás metano. E quando fizeram o shopping, eu não sei quem foi que fez o que aconteceu ali, ele foi um erro técnico de fundação, né? Os engenheiros da época deveriam ter, né? Hoje, com toda a tecnologia, você pode ver que acontecem essas coisas não com tanta frequência, né? E ali foi um erro técnico de construção. Ali muito lodo, muito gás metano, com gás GLP, aí deu tudo aquilo. Uma fatalidade, foi uma grande fatalidade, né? Inclusive... 42 mortes. Inclusive, quando explodiu o shopping, eu estava no escritório do Dr. Celso, que era ali na Castelo Branco, 308, que hoje é o Colégio Ângulo lá, né? E nós recebemos essa notícia, né? Aí saímos dali com o doutor e fomos até o shopping, né? Foi o doutor Celso, o Daí e o doutor André Sacco. Doutor André Sacco. Ele foi lá, depois viemos no ML, foi triste. Estava ali perto também. Aliás, nós ouvimos, né? Eu, minha esposa e meu filho, o maior, a gente estava na rua de trás do shopping, a gente ouviu o barulho e a correria. Mas ali eu vejo como uma fatalidade, cara, uma fatalidade, também a gente não pode pré-julgar, né, o que foi que aconteceu, mas ali existe um erro técnico, né, mas não se foi provado nada, a polícia científica da época não provou nada, não falou nada, mas a vida seguiu. Aí passa o tempo e aí chegou ano passado, caiu o estacionamento. Mas ali foi erro, ali foi um erro grotesco de engenharia.
Como é que você tira uma viga central para fazer uma laje? Eu sou formado em área de humanas. Conversei com um engenheiro, né? Engenheiro, um especialista na área, ele falou, ali foi um erro técnico, né? Mas graças a Deus não aconteceu coisa pior, isso que importa, né? Mas a gente tem que aprender com os erros. Explodiu o shopping, caiu o teto da igreja. Hoje estão construindo um shopping. O shopping 25, né? Um shopping. Ali a estrutura na época ali do Glamour era uma estrutura já antiga, dos anos 40, né? Tinha antiga, não tinha manutenção. O dízimo, vou ganhar dinheiro e deu no que deu, né, filho? E depois caiu, não sei se você se lembra o palco onde o Mário Covas fazia Foi o Silas, foi a inauguração do hospital Antônio Giglio. Foi? Foi a inauguração. O Celso caiu o palco, esses de peso, né? Aí a dona Gina que sofreu um acidente, ela teve que ser operada e tal. Ali foi excesso de peso no palco mesmo. Que coisa, que fase ruim, Osasco. Mas não, coisa que acontece, né, amor? Deixa eu lembrar um fato curioso. Você se lembra da construção da ponte metálica de Osasco? Lembro. 92. Então, ele parece que encomendou lá uma arte. Você se lembra de uma arte? Lembro. Inclusive que aquela arte lá que um dos caras chamava Danilo Simões, né? O Danilo Simões, que é primo do meu pai. Aí fizeram aquele cavalo e tal. Então, cara. Mas ficou bravo com o cara? Ficou, porque. Mas assim, cara, é uma coisa da natureza, mas para as pessoas elas não entendem, né? Mas foi um fato cômico aquilo lá, né? Porque não se lembra, não conhece, né? Foi instalado uma arte ali Isso, um cavalo. Um cavalo, né? E um membro muito grande. E o Rossi mandou cortar. Rapaz, nós temos umas histórias assim muito engraçadas, né? Ficou pior, né? Filho, tem umas coisas aqui que... Pior a emenda. É pior a emenda do que o soneto, né? Mas ficou bonita a ponte em si, né? Ficou bonita. Que é uma cópia de uma ponte que tem lá em Vitória, no Espírito Santo, né? Só que a ponte lá tem 300 metros de comprimento, né? Foi muito criticada aquela obra, né? Foi criticada e é o seguinte, quem acabou de pagar aquela obra, na verdade, foi o prefeito Rogério Lins. Você sabia disso, não? Não. A administração... o Rogério que quitou a ponte, quitou tudo que estava devendo ali. Foi o Rogério que fez esse trabalho, entendeu? Ele que pagou. Por isso que eu falo pra você que eu tenho que respeitar o Rogério, porque é um grande prefeito, cara. Sabe, o Rogério, ele herdou e ele como prefeito, ele quitou toda a dívida, ele botou o Osasco nos trilhos, pô. Ele botou o Osasco nos trilhos. Wando, hoje você não está aposentado? Me aposento agora no próximo mês. Você é um servidor público? Isso, quase 50 anos. 50 anos? Mas você sempre quis sair de lá, mas o pessoal não deixa? Não, eu fiquei uma época fora, né? Eu trabalhei no Palácio do Governo, né? Na Casa Civil, na Associação Paulista e Município, que é um órgão da Casa Civil que congrega todas as prefeituras de estado. O Dr. Celso era presidente da PM e eu fui para lá com ele. Trabalhei na prefeitura de Araçariguama, me afastei aqui de Osasco, fui para Araçariguama, trabalhar com o Roque da Reflete. Trabalhei com o Efaneu, com o prefeito de São Roque, prefeitura de Mairink, Toninho. Trabalhei com o Renato Amali, né? Na prefeitura de Sorocaba, aí acabei virando professor lá. Trabalhei na prefeitura de Bertioga, também com o prefeito lá, o Landinho, que era funcionário do prefeito de Osasco, foi o primeiro prefeito de Bertioga, e Bertioga era um bairro de Santos, né? Trabalhei lá, até recebi convite da prefeita da Praia Grande, a Raquel também, que era funcionária pública de Osasco, hoje é a prefeita da Praia Grande. Trabalhei, né? Fiz um trabalho na prefeitura de São José dos Campos. Fiquei emprestado uma época aí, por isso que demorou minha aposentadoria, porque eu fiquei afastado muito tempo, né? Então, eu fui buscar um conhecimento lá fora, né? E as pessoas, elas não compreendem. Então, é o seguinte, eu vi cada problema de cada cidade. Cada cidade, que é assim, o homem altera o meio, né? Karl Marx dizia isso. Tá.
E cada lugar é diferente. Quer ver? Você mora num bairro X. Você atravessa a rua, é outro bairro. Você pode ver que o meio é diferente, o ar é diferente. É diferente. Porque você está no seu habitat natural, que é o teu lugar. Então, você, quando vai para outro lugar, você altera o meio, você altera. E o que aconteceu comigo foi isso. Eu fui para outras cidades, eu alterei o meio de lá, porque eu trouxe o que eu tenho pela cidade de Osasco, eu levei para outra cidade. Mas aprendi muito nas outras cidades, fiz muito trabalho em outras prefeituras e busquei muito conhecimento técnico, né? Alguns caras me odeiam, me detestam, porque falam, você fala... Não é questão de falar demais, é questão de você pensar, questão de você aprender. E que meu pai dizia que quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma. Quando eu não sei fazer, eu vou e faço. Mas quem sabe fazer, aprendo com eles. Você nunca teve vontade de se candidatar? Nunca tive essa pretensão política. Nunca. Porque assim, Maurício, eu tenho 350 mil pessoas que me acompanham nas redes sociais. Bastante. É gente pra caramba. Será que todo mundo votava em mim? Não. Conhecer gente é uma coisa. As pessoas votarem em você é uma outra história. Eu não tenho essa ilusão, né? Eu vejo uns caras, eu sou líder político. Que beleza. Tem um cara aí que ele é muito enfático no que ele fala assim. Mas não, eu sou liderança política. Eu fui ver quantos votos ele teve, 153. Grande liderança. Eu falei pra ele, poxa vida, né? Mas nem teus filhos votaram em você, né, filha? E também você tem convicção de que talvez você não pudesse fazer tudo que você tem vontade de fazer? Eu nunca tive mesmo vontade. Nunca tive vontade. Sabe por quê? Eu fui numa reunião, uma reunião com os moradores, me pediram um favor contra o jornalista. Eu falei, não, ajudo vocês. Aí tinha 310 pessoas, estavam anotadas lá no livro de ata lá, né, da comunidade. Tem uma associação lá, eu não quero citar o nome do bairro, lá na cidade de Osasco. Aí a pessoa falou, se você fosse candidato, você ia prometer o quê? Eu falei, nada. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu não sou nada, filha. Como é que você promete alguma coisa que você não tem condição? Eu vou mudar isso. Não, filho, para você mudar o sistema educacional, isso compete ao prefeito, à Câmara de Vereadores, ao governador do Estado, à Assembleia Legislativa, o governo federal e o Congresso Nacional. Isso não compete a vereador. O prefeito monta o projeto de lei, o governador, o presidente, e manda para as câmaras, né? Que a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e a Câmara de Deputado Federal, o Congresso Nacional. Eles que vão analisar. Agora o cara chega lá, o cara mal sabe falar o português correto. O cara fala que é amigo da Creide. Nós tínhamos 2 vereadores em Osasco, não sei se você lembra. Os 2 eram lá da Vila São Judá, da Zona Norte de Osasco. Os 2 nunca, sempre brigaram, né? Vou até falar o nome deles aqui, que são meus amigos, gosto deles pra caramba, porque o Tinha e o Pelé da Cândida. Ele falava, eu vou lá da casa da Creide. Aí o Tinha falava, aquela não é a Creide, é a Cláudia, que é prima dela. Aí tinha um vereador que era cômico também, o tal Valdir Roque, ele dizia, não, Vandão, nós vamos lá nos muros do Quitaúna. Fez sim, o cidadão lá não tem muro, lá é tudo cerca, meu filho. Então não é comigo, entendeu? Mas não, você se considera um cara realizado como ser humano, como profissional, enfim? Eu não tenho que reclamar da vida não, Amaury. Eu só agradeço a Deus, entendeu? Só agradeço a Deus. Eu já passei por inúmeras dificuldades na vida. Aquilo que eu disse pra você, eu conheci o céu, conheci o inferno. Tem um ditado que diz que quem está no inferno tem que abraçar o capeta, né? Então, eu tive que abraçar o capeta e seguir em frente, né? E quando você atravessar o inferno, atravessa o inferno com a cabeça em pé, como se fosse dono do lugar. Então, deixa uma mensagem, qualquer coisa, uma lição para que as pessoas analisem para tirar um proveito dela. Olha, a única coisa que eu posso falar, Maurício, que as pessoas tenham um pouquinho mais de amor no coração, um pouquinho mais de paz na sua vida, né? Entender que nessa vida tudo tem um começo, meio e fim. Tudo é efêmero, nada nos pertence. Agradecer a Deus pelas piores coisas que vêm na sua vida, porque é ali que você vai tirar o ensinamento. Agradecer tudo. Agradeça a Deus. Esteja em comunhão com o universo. Não adianta você achar que você é dono da situação. Ninguém é dono de nada. Os grandes caras que eu conheço, né, da humanidade morreram como?
Napoleão Bonaparte, ele era um simples capitão do exército francês, tornou-se imperador. Ele amava o país dele, mas cometeu atos falhos no caminho. Né? Quando ele aprendeu com os seus erros. Nós temos que aprender com nossos erros. É simples assim. Sabe, a gente erra, mas a gente tem que reconhecer os nossos erros. Não tem vergonha. Você errou, chega lá e diz assim, eu errei, fui eu que fiz. Agora, quando você não errou, você não fez nada de errado, não se justifique. A pessoa que está te acusando, que ela venha e prove para você que ela está certa e você está errado. Mas, acima de tudo, você tem que ter amor no coração, ter respeito pelas pessoas. Sabe? É simples assim. Jesus, ele disse assim, eu não vim libertar o povo judeu à base da espada, derramando sangue. Eu vim trazer o amor para vocês. E esse mesmo povo que pedia a liberdade, esse mesmo povo, né, o sumo sacerdote, o crucificou. Entendeu? Esse é o problema. Então, faça as coisas corretamente. A ambição não nos leva a lugar nenhum. O ego, ele nos derrota. Porque se você ser prisioneiro numa cadeia é ruim, mas você ser prisioneiro da sua própria mente não tem coisa pior. Perfeito. Obrigado, Wander. Eu que agradeço, Amor. Obrigado pela visita. Viu? Eu que agradeço. Obrigado por ter aceito o convite. Pode convidar mais vezes que eu venho, que eu falo feito um papagaio, né? Você sabe por que papagaio fala, né? Porque tem a língua igual a nossa, pô. Obrigado, Wander. Obrigado. Eu que agradeço, Amor. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora nessa jornada aí. Foi interessante, foi engraçada e foi importante essa entrevista. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima entrevista especial. Obrigado, Wander. Obrigado, eu. Aí. O que esse cara quer, mano?